Minha irmã, meu irmão, a paz do Senhor. Vamos à palavra de Deus. Nós vamos fazer leitura do livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. É um capítulo com 11 versículos. E apesar de fazermos a explanação do capítulo inteiro, eu quero fazer leitura aqui de um selecionado a partir do versículo de número 4, que está escrito assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Amém. Até aqui. Tome seu assento, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu tive uma grata surpresa, e neste segundo trimestre, o tema de Neemias volta à cena no comentário da escola dominical. Anos atrás, quase uma década já se passou, havíamos refletido sobre esse texto, num outro contexto, e reencontrá-lo agora é algo muito significativo. Isso nos mostra que o ensino acontece como um movimento em espiral. A pedagogia usa essa expressão, o currículo em espiral, onde os assuntos são revisitados de tempos em tempos para fortalecer e consolidar conceitos necessários à vida cristã. Então a gente revisita esse mesmo tema, é claro que não da mesma forma, voltamos mais maduros, mais atentos e mais sensíveis ao que Deus quer nos ensinar. Quando o assunto retorna, não é simples repetição, é relevância. É Deus nos dando a oportunidade de olhar de novo com outros olhos para aquilo que ainda precisa ser trabalhado em nós. E Neemias tem exatamente isso. Sempre encontra em nós algo que ainda precisa ser, a exemplo das muralhas, reconstruído. E falando aqui deste capítulo 1, meus irmãos, há momentos em que as notícias chegam como um golpe silencioso, atravessando o coração antes mesmo de serem plenamente compreendidas.
Não são apenas informações, elas são pesos. Não são apenas palavras, elas são feridas. Eu te peço, nessa oportunidade, que faça comigo um exercício, trazendo à sua memória Daniel, exilado em terra estranha, servindo em um palácio que não refletia sua fé, mas permanecendo firme em sua devoção. Traga à memória também o caso de Esther, cercada de poder, mas carregando o peso silencioso do risco sobre o seu povo. Traga à memória mais uma vez ainda Esdras, rasgando as suas vestes, porque a dor espiritual de uma nação se tornou dor dentro dele. Agora traga à memória Neemias, um homem singular, um copeiro, alguém que vivia cercado de conforto, estabilidade e segurança, porque copeiro, nesta época bíblica, é um pouco distante do conceito que temos do copeiro de hoje. Mas em um instante tudo muda na vida de Neemias. Uma notícia chega: Jerusalém está em ruínas, os muros estão caídos, as portas consumidas pelo fogo, e o povo exposto, ferido e envergonhado. E aquilo que estava distante invade o coração. E isso nos atravessa também. Há momentos em que Deus nos traz à memória realidades que preferíamos ignorar. Uma casa desalinhada, uma fé enfraquecida, uma geração perdida, uma vida espiritual em ruínas. E o que era apenas informação se transforma em intercessão. Há dias em que Deus nos mostra o que está quebrado, não para nos informar, mas para nos convocar. Há momentos em que Ele nos tira do conforto e nos chama para sentir o peso daquilo que precisa ser restaurado. Neemias poderia ignorar, poderia seguir sua rotina no palácio, poderia fingir que não era com ele. Mas há dores que Deus não permite que um coração sensível ignore. Antes de reconstruir muros, Deus levanta homens. Antes de mudar cenários, Deus desperta corações. Antes da obra visível, vem o altar invisível. E é exatamente aqui que Neemias, neste capítulo 1, nos conduz. Não ao som das ferramentas, mas primeiro ao silêncio da oração. Não ao movimento das mãos, mas primeiro ao quebrantamento da alma. Porque toda grande restauração começa quando alguém decide trazer à memória aquilo que Deus quer transformar. E sem pedir licença, essa dor também encontra espaço em nós. Então eu queria meditar com você nessa oportunidade, pegando este capítulo 1, com certa ênfase nesta parte da oração, e trazendo aqui algumas divisões neste sermão. Acompanhe comigo, então, a primeira delas, onde nós vemos que sensibilidade que se importa. É isso que Neemias traz com a sua conduta, com o seu comportamento. O texto, ele começa, como vimos, de forma simples, mas profundamente reveladora. Neemias, ele pergunta. Neemias, ele quer saber. Neemias se interessa. Daí o título dessa divisão, a sensibilidade que se importa. Olhe comigo nos versos de 1 a 3, acompanhe ainda o seu exemplar da Bíblia. Neemias não estava em Jerusalém. Ele não está vivendo aquela realidade. Ele está num palácio, em uma posição confortável, segura, estável. Mas ainda assim Neemias pergunta. Isso já nos ensina algo poderoso e precioso. Distância não precisa gerar indiferença. Distância não precisa gerar indiferença.
Porque há pessoas que, ao se afastarem de certas realidades, também se desconectam emocionalmente delas. Mas Neemias não. Ele quer notícias, ele quer entender, ele quer saber como está o povo, como está a cidade, como está aquilo que carrega a sua identidade. E então a resposta vem. Não é uma resposta leve, não é uma resposta animadora, não é uma resposta que é confortável de ouvir. O povo está em grande miséria, está em desprezo. Os muros estão derrubados, as portas queimadas. É um cenário de vergonha, de vulnerabilidade e destruição. E aqui está o ponto central. Neemias poderia ter parado na informação, poderia ter ouvido e seguido a vida, poderia ter pensado, isso está longe de mim, poderia ter se protegido emocionalmente, eu estou aqui, estou numa boa, eles que se virem, eles que deem seu jeito. Mas Neemias não faz isso. Ele permite que a dor do povo entre no seu coração. Neemias escolhe sentir. E isso faz toda a diferença. Porque é uma grande diferença entre saber e se importar. Muitos sabem, poucos se envolvem. E é aqui que o texto começa a nos confrontar. Porque isso também nos alcança. Porque vivemos dias em que somos constantemente informados. Sabemos de famílias em crise. Sabemos de jovens se perdendo. Sabemos de igrejas enfraquecidas. Sabemos de vidas espiritualmente em ruínas. Mas a pergunta não é se sabemos. A pergunta é: isso ainda nos move? O conforto tem um poder perigoso. Ele não apenas nos protege, ele pode nos anestesiar. A estabilidade pode nos dar paz, mas também pode nos roubar a sensibilidade. É preciso cuidado. O cristão tem que ter cuidado com essas coisas. Neemias nos ensina que um coração usado por Deus não é apenas informado, ele é sensível. E eu te faço aqui algumas perguntas retóricas, para as quais as respostas eu também me incluo em tê-las que dá. Em meditar dentro de mim mesmo, medite aí com você. Nós ainda nos importamos com o que está acontecendo ao nosso redor? Nossa família ainda move o nosso coração em oração? Nossa igreja ainda gera em nós responsabilidade? Nossa cidade ainda provoca em nós a compaixão? Ou será que estamos aprendendo a conviver com tudo isso sem sentir mais nada? Quem não se importa, não se envolve. A dor chegou ao coração de Neemias, mas ele não desperdiça essa dor. Ele a transforma em busca por Deus. É o que nós veremos no tópico seguinte. Olhe comigo, versículo de número 4. É o quebrantamento que busca a Deus. Esse versículo 4 marca uma virada no texto. Foi onde nós iniciamos a leitura que dá base a esse sermão. Até aqui, Neemias recebeu a notícia. Agora, ele decide como reagir. E a reação dele não é impulsiva, não é estratégica, não é imediata. Ela é espiritual. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu falei que não era uma decisão estratégica, mas talvez seja a melhor e mais infalível das estratégias. Começarmos tudo com oração. Tirarmos os olhos do problema e colocarmos a nossa vista em direção a Deus, buscando a sua face. Observe com atenção. Neemias não corre, ele para. Ele não fala, ele chora. Ele não age, ele busca a Deus. Ele se assenta. Isso fala de interrupção. Ele freia a rotina. Ele desacelera. Ele reconhece que aquilo não pode ser tratado
de qualquer maneira. Ele chora, não significa frieza espiritual, não é análise distante, mas é envolvimento real. A dor agora não é apenas do povo, a dor é de Neemias também. E quando nós tomamos para nós a dor do próximo, a dor do nosso familiar, a dor da nossa parentela, a dor daqueles que estão próximos a nós, a causa da nossa congregação, da nossa igreja, e nós choramos diante de Deus. E a lágrima tem um poder incomensurável, porque quando choramos, nossa vista fica obnubilada, impedida de enxergar. Talvez seja um refúgio divino, um artifício divino para nos forçar a tirar o olho da situação periclitante, adversidade que nos envolva. Com os olhos banhados em lágrimas, nós não temos condições de olhar o problema. E, ainda que forçado, nós somos obrigados a tirar da frente do nosso olhar, da frente da nossa vista, aquela dificuldade. E queiramos ou não, só nos resta olhar para Deus, em pensamento, em oração, buscando a sua face, e ali virá a saída. Louvado seja o nome do Senhor. O texto continua dizendo que ele também lamenta por dias. Não é algo momentâneo, não é emoção passageira. É uma dor que permanece, mas que também amadurece, que se aprofunda. E o texto complementa: Neemias jejua. Ele abre mão do físico para priorizar o espiritual. Ele abre mão das suas regalias do palácio para agora se envolver, tirar a luta, a batalha do campo terreno, do solo, para levá-la aos altos espirituais. Ele declara: isso aqui é mais sério do que minha própria necessidade. Ele ora, e aqui está o centro de tudo. Neemias leva a situação para Deus. Perceba você o seguinte: antes de tocar nos muros, Neemias toca no céu. Antes de mobilizar pessoas, ele se derrama na presença de Deus. Antes da ação, vem a devoção. É isso que Neemias está nos ensinando. E isso confronta diretamente o nosso tempo. Vivemos dias de respostas rápidas, de opiniões prontas, de soluções imediatas. Tudo precisa ser resolvido agora, para ontem, do nosso jeito, na nossa força. Mas Neemias nos ensina outro caminho. Há situações que não se resolvem com pressa. Há crises que não cedem à estratégia. Há cenários que exigem mais do que planejamento, exigem quebrantamento. Aleluias. E isso também nos alcança. Porque muitas vezes falamos mais do que oramos. Analisamos mais do que choramos. Planejamos mais do que buscamos a Deus. Queremos reconstruir sem nos quebrantar. Queremos agir sem primeiro nos render. Mas o céu não responde ativismo. O céu responde corações rendidos. Não é hora de termos mais opinião ou mais oração. Precisamos estar diante de Deus. É a pergunta que nos fica. O que vale mais é a nossa opinião ou o nosso período de oração? Quando alguém nos fere, nossa primeira reação é falar ou dobrar os joelhos? Estamos tentando resolver no braço aquilo que deveria começar no altar? Nem todo problema se resolve com estratégia humana. Alguns só se resolvem com lágrimas diante de Deus. Grandes mudanças começam em joelhos dobrados. Louvado seja o nosso Deus. Caminhe comigo para o terceiro ponto. A intercessão que assume responsabilidade. Olhe os versículos 5 a 7. Agora Neemias, ele começa a orar. E o que ele faz aqui revela o nível da sua espiritualidade. Ele não começa pedindo,
Ele começa reconhecendo: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia. Neemias começa olhando para Deus. Ele reconhece quem Deus é: grande, temível, fiel à aliança, rico em misericórdia. Antes de olhar para o problema, ele alinha sua visão à visão de Deus. Porque quem vê Deus corretamente, ora corretamente. Mas em seguida, algo ainda mais profundo acontece, que Neemias olha para si mesmo. Temos pecado, ele diz no texto. Eu e a casa de meu pai pecamos. Perceba que ele não diz eles pecaram. Ele não aponta para Jerusalém. Ele não culpa a geração anterior. Ele não transfere responsabilidade. Ele se inclui. Mesmo estando no palácio, mesmo não estando nos muros, mesmo não sendo o causador direto, ele diz: nós pecamos. Isso é intercessão de verdade, irmãos. Porque é muito mais fácil apontar do que se identificar. É muito mais confortável culpar do que confessar. Mas Neemias entende algo essencial. O problema pode estar longe, mas a responsabilidade espiritual nos alcança. Nós não devemos acusar, nós devemos nos incluir. E aqui está uma das maiores chaves de um avivamento. Deus não trabalha com corações que apenas denunciam. Deus trabalha com corações que se colocam na brecha. E isso também nos alcança, porque vivemos em dias que apontamos a sociedade, dias em que criticamos a igreja, dias em que culpamos a família, dias em que somos especialistas em analisar gerações. Mas raramente nós dizemos: Senhor, há algo em mim também. Queremos mudança ao nosso redor sem transformação dentro de nós. Mas o caminho de Deus continua sendo o mesmo: arrependimento. Aleluia. Avivamento não começa com barulho, começa com confissão. Não começa com exposição do outro, começa com quebrantamento pessoal. Muitos acham que é mais fácil apontar do que confessar. Acham que oração inclui arrependimento. Não, não inclui arrependimento, inclui só pedido. Eu só quero petição, petição, petição. Acham que viver para Deus não é se colocar na brecha, é apenas observar de longe. Deus nos quer no campo de batalha. Deus nos quer no meio da peleja. Deus nos quer com a ferramenta do avanço do reino numa mão e o cumprimento, a observação da sua palavra na outra. Paremos de culpar, comecemos a confessar. Porque quando alguém decide se colocar diante de Deus dessa forma, o céu começa a se mover. Quem intercede de verdade não aponta, se coloca na brecha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Neemias não para na confissão. A oração dele não é apenas sincera, ela é alinhada. Ele sabe que para avançar, precisa se firmar naquilo que Deus já disse. Aleluia! Vou dizer de outra forma: depois de reconhecer o pecado, Neemias faz algo decisivo. Ele tira a oração do campo da emoção e a coloca sobre o fundamento da palavra de Deus. Aleluia! Aquilo que Deus já prometeu, aquilo que Deus já disse. E é isso que nós vamos ver no tópico seguinte. É uma oração baseada na palavra. Olha os versos de número 8 e 9 comigo. Agora a oração de Neemias se aprofunda ainda mais. Depois de reconhecer quem Deus é, depois de confessar o pecado, ele faz algo que revela maturidade espiritual. Ele traz a palavra de Deus para a oração. Olha o que ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Neemias não ora com fórmulas repetitivas, de forma solta. Ele não ora apenas com emoção, ele não ora apenas com necessidade. Ele ora com base naquilo que Deus já disse.
Ele recorre à aliança. Ele lembra que Deus havia declarado: se o povo fosse infiel, haveria dispersão. Mas se houvesse arrependimento, haveria restauração. Aleluia! O Deus da restauração está aqui, nesta oportunidade, olhando para você, e Ele aguarda a sua decisão, o posicionamento do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias não está tentando convencer a Deus. Ele está se alinhando com Deus. Isso muda tudo, meus irmãos. Porque a oração deixa de ser apenas um desabafo e passa a ser um posicionamento espiritual. Ele ora com base na palavra, e aqui está uma das maiores fragilidades do nosso tempo. Muitos oram, mas poucos sabem no que estão se apoiando. Há muita intensidade, mas pouca fundamentação. Há muita emoção, mas pouco conteúdo bíblico. Neemias nos ensina que oração forte não é oração longa, é oração alinhada. E isso também nos alcança, porque muitas vezes pedimos sem saber o que Deus prometeu. Buscamos sem conhecer a vontade revelada. Oramos mais pelo que sentimos do que pelo que está escrito. Mas quando a palavra entra na oração, a oração ganha direção. Quando a promessa sustenta o clamor, o coração encontra firmeza. Quando aquilo que Deus disse se torna a base, a fé deixa de ser uma fé oscilante. Nossa oração deve estar baseada na palavra, não apenas na necessidade. Você conhece a promessa de Deus o suficiente para orar com segurança, aleluia. Aí estão os cultos de adoração, os cultos de ensino, os cultos de doutrina, os cultos e trabalhos de escola bíblica dominical, para você saber o que Deus prometeu, o que Deus falou, para orar com mais propriedade, com mais profundidade, alinhado à vontade do Senhor. Isso é ajustar o coração àquilo que Deus já declarou. A oração ganha força quando está fundamentada na palavra. E quando quando a oração está alinhada com a palavra, ela inevitavelmente nos leva a uma decisão. Porque Deus não apenas fala conosco, Deus nos posiciona. O Deus do posicionamento quer tratar com você nessa oportunidade. É você falar com Ele e Deus vai te dar posição em nome de Jesus. Uma oração bem fundamentada nunca termina em palavras, ela sempre nos empurra para a atitude. É o que nos leva ao próximo tópico. A disponibilidade para ser resposta. Os versos de 10 a 11. A oração de Neemias caminha para o seu ponto mais decisivo. Depois de reconhecer, depois de se quebrantar, depois de confessar, depois de se alinhar com a palavra, ele faz um pedido. Senhor, concede que hoje seja bem sucedido o teu servo. Perceba, não é um pedido genérico, não é algo distante, é específico, é intencional, é direcionado. Neemias está pedindo uma oportunidade. Mas o texto termina com uma informação aparentemente simples, mas profundamente autêntica. Eu era copeiro do rei. Talvez aqui esteja a chave. Nós achamos que diante de Deus, o que somos não tem significado. Mas Deus não se importa com o que somos, com o que estamos vivendo, a posição que ocupamos na atualidade. Deus quer disponibilidade. Neemias entende que algo que muitos ainda não entenderam. Deus já o havia colocado exatamente onde ele precisava estar. Aleluia. Ele não era rei, ele não era governador, ele não era militar,
mas ele tinha acesso. Talvez onde você esteja seja o lugar mais estratégico que possa existir e Deus está ali com você. Talvez o inimigo tenha obscurecido a sua mente, tentando te enganar, tentando te iludir, achando que você não é nada. Mas preste atenção, que os seus ouvidos sejam sensíveis à voz de Deus. Talvez você esteja no lugar mais certo e adequado de todos para ser instrumento à propagação do reino de Deus na terra. Neemias estava ali com acesso, ele estava perto da decisão, ele estava dentro do palácio, ele tinha influência no ambiente certo. E naquele momento ele percebe, Deus pode me usar nisso, aleluia. Ele não ora apenas por uma solução, ele se coloca como instrumento da solução. Talvez o ponto mais desafiador desse texto. E é fato que isso também nos alcança, irmãs. Porque muitas das vezes nós oramos pela mudança, mas não queremos nos envolver. Muitas vezes nós pedimos transformação, mas evitamos responsabilidades. Muitas vezes nós clamamos por respostas, mas não nos disponibilizamos. Queremos que Deus faça sem considerar que Ele pode querer fazer isso através de nós. Mas Neemias nos ensina, oração verdadeira sempre nos aproxima de uma decisão. Porque em algum momento Deus vai nos confrontar com isso. Você está disposto? Você pode ser a resposta daquilo sobre o qual tem orado. Sua posição hoje não é acaso, ela é estratégia de Deus. O ambiente onde você está pode ser o campo da sua missão. Louvado seja o nosso Deus. Pare de esperar apenas por uma intervenção externa. Comece a perceber o posicionamento interno que Deus já te deu. Porque o mesmo Deus que te ouve é o Deus que te envia. Deus não procura apenas quem ora, mas quem se dispõe. E é aqui que entendemos. Neemias não foi apenas alguém que orou bem, foi alguém que se colocou à disposição. E é exatamente esse caminho que Deus coloca diante de nós hoje. Neemias nos ensina um caminho. Neemias não começa reconstruindo muros, ele começa reconstruindo o coração. E ao longo desse capítulo 1, Deus nos revela um caminho, um trajeto. E esse trajeto é composto por algumas palavras-chave: sentir, chorar, buscar, confessar e então agir. Essa é a ordem do céu para a sua vida. Para caminharmos para o final, entenda isso. Deus tem uma ordem diretamente do seu trono para a sua vida. Porque as obras que permanecem não nascem de mãos agitadas, mas de corações quebrantados. Corações quebrantados constroem grandes obras. Hoje Deus nos chama de volta a esse lugar, a sentir novamente aquilo que temos ignorado, a permitir que o que está quebrado ao nosso redor, irmãos, também nos toca por dentro. Deus nos chama a trocar a crítica pela intercessão, a trocar a mera opinião pelo joelho dobrado, a trocar a indiferença por envolvimento. Ele nos chama a sair da comunidade, nos chama a sair da comodidade, isso mesmo, e assumir posição, porque há muros caídos, há vidas expostas, há realidades que precisam ser restauradas, e Deus ainda levanta pessoas, e isso também nos alcança. Agora a pergunta não é sobre Neemias, mas é sobre cada um de nós. O que Deus nos mostrou que precisa ser reconstruído,
e nós ainda não fizemos nada a respeito. Será uma família? Será uma vida espiritual? Será um ministério? Será uma decisão que nós temos adiado? Hoje Deus não está apenas nos informando, mas Deus está nos chamando. E talvez nós sejamos a resposta daquilo porque tanto temos orado. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Eu te peço nessa noite, Deus é contigo. Deus tem plano perfeito para a sua vida. O lugar onde você está é o lugar onde Deus te colocou e Ele está te abençoando ali e vai te usar como um instrumento poderoso nas mãos dEle para mudar, para impactar, para influenciar. E em nome de Jesus, coloque-se à disposição, porque Ele é contigo. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Aleluias.